Goleada, show, alegria. Estou desacostumado, né? E temos aqui do meu lado um motorista. Esse cara é motorista, meu irmão. E sabe qual é o carro dele? Nossa. Segundo anda de carro elétrico, meu Sabia, BID com o único poluente fumaça de rosca. Que delícia. Ai, cara, que legal. O Pedro tem um Tinha viadinho, certeza, velho. Tinha certeza quando você me perguntou, não quis me falar o motivo. Ai, cara, que beleza. Cara, que assim, isso aqui é do Futirinhas, tá? Isso aqui é do Futirinhas. Então, ó, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. A gente vai fazer o pós-jogo aí da vitória goleada do Santos. Jogo legal, pelo menos um jogo divertido. Há muito tempo não tem um jogo divertido. Porra. Divertido, que a gente fala, caramba, que vitória gostosa, que jogo... Que um time grande, um time gigante, é obrigação quando enfrenta um time tão fraco. Coisa que não aconteceu contra o Noroeste, por exemplo, tá? Mas só para contextualizar, essa piadinha aqui do BID é um áudio que é viralizado, a gente usa no Futirinha, geralmente. E a gente fala, cara, a BID podia anunciar com o Futirinhas, né? Fazer parceria e tal. Continuo com a mesma pedida, adoraria ter um BID. Mas... Ia combinar perfeito. Rapaz, se eu tivesse o BID, eu ia fazer isso aí o dia inteiro. Só aqui, ó. Segundo anda de carro elétrico, meu BID. Ia colocar como alarme quando abrisse a trava do carro. Que delícia. O mais legal seria o Pedro, que é na brincadeira. Tomando milkshake. Milkshake de morango. Não. É muito cremoso. É muito cremoso. Chiclete. Mas vamos lá, cara. Muito boa noite a todos, né? Deixa o seu like aí que é muito importante. Boa noite, se inscreve no canal, né? É muito importante também. E claro, óbvio, pós-jogo, a gente tem que falar da famigerada melhor loja Fute Fanatics. O link tá aqui na descrição, no QR Code que está aparecendo na sua tela. Você tem 7% de desconto no cupom Peixão na Fute 7. E o mais legal, o cupom é cumulativo. Ou seja, produtos que já tem desconto, como a linha do Santos da temporada 2025, que vai ter uma troca de enxoval, a temporada 2025 tá tudo com desconto. E o cupom Peixão na Fute 7 é cumulativo, ou seja, ele se soma ao desconto já do produto. Então, eu vou deixar ao longo do vídeo aqui, bem aqui do meu ladinho aqui, ó. Aqui, ó. Onde tá a cabeça do desenho aqui. Vão ficar aparecendo produtos ao longo do vídeo que eu deixei de sugestões, tá? Vou deixar a linha do Santos, vou deixar outros produtos também, que tem na Fute Fanatics. Inclusive o óculos da Meta da Oakley também tem lá, né? E você pode adquirir. Inclusive, isso aqui é uma sugestão. Essa camiseta que eu estou usando, preta, all black, é da Nicoboco, tá? Peguei lá. R$50, meu parceiro. 50 conto. Tem muito produto, muito barato também, tá? Entrega super rápida e o melhor de tudo, todos os produtos da Fute Fanatics são 100% originais. Todos, tá bom? Então pode comprar sem medo e usa o nosso cupom Peixão na Fute 7. Só clicar no primeiro link da descrição e ir lá conhecer a melhor loja da Galacta, tá certo? Valeu, Fute Fanatics. Tamo junto. Agora vamos lá, Pedro. Inclusive, sem me zoar, hein, Edu, que você me zoou toda vez, mas os primeiros 16 km que eu fiz foi com o tênis da Fute Fanatics, brabo demais. Sabia. É joelho de jogador operado, pai. Não dá mais para jogar, tem que fazer esses esportes que são duvidosos. Corrida. Quem faz corrida, solta a pipa. Beach tênis. Beach tênis. Dirige BYD? Adoro, adoraria, né? Antes era tatuagem também, mas como eu fiz a minha, então eu já tiro essa. É verdade. Coisa de vagabundo, né? Mas vamos lá, gente. Vamos falar aí, boa noite. É bom abrir um pouquinho com bom humor, que é sempre porrada, né? O Pedro tava com problema na internet dele, então até arrumar, eu fiquei fazendo pós-jogo porrada. Até quando ganhou, porrada, e pós-jogo com porrada, e análise coletiva, porrada, é notícia, porrada, né? Quando vem jogador, porrada. Mas, vamos lá. Hoje foi um jogo gostoso de assistir. Óbvio que vai ter o pessoal que fica, não, mas é Velo Clube, time muito fraco. E realmente é um time muito fraco. É um time que foi rebaixado junto com a Ponte Preta, teve a segunda pior campanha. Mas mesmo assim, quando um clube grande, e aí vale tanto para Santos, São Paulo, Corinthians ou Palmeiras, enfrenta um clube tão fraco, a obrigação é vencer e vencer bem. Óbvio que o placar vai se somar a jogar bem. E o Santos jogou bem, fez uma boa partida. Começou sofrendo um pouquinho, né, Pedro? Né? Tem aqueles dois ataques do Velo Clube ali que foram perigosos mesmo. O Brazão, só para falar, ele participou do jogo, porque foi isso. Ele fez aquela defesaça no comecinho, num cruzamento vindo nas costas do Mike, como todas as jogadas de ataque dos times quando enfrentam o Santos, quando o Mike está em campo, as jogadas são nas costas dele.
o Brasão fez uma grande defesa. A partir daí o Santos tomou conta do jogo e aí vai a escalação, né? E a escalação inicial, eu fiquei receoso, mas depois quando ela esteve em campo eu achei interessante, que ele faz a linha com os 4 defensores ali, né? O Lira na esquerda e o Mike na direita, o Zé Ivaldo e o Luan Pérez, que não sofreram muito nesse jogo, aí o Arão de volta, que dá um equilíbrio muito maior para o meio de campo, né? E para a defesa, né? Exatamente, é um outro cara com relação ao Schmidt, assim, o nível de um para o outro é muito distante, né? Tomara que o Oliva chegue aí e seja esse cara que possa jogar ao lado do Arão ou ser o substituto dele, e é para isso que ele chegou, para ser um camisa 5, um combativo, tá certo? O Gabriel Bontempo, que de novo fez uma partidaça, de novo, né? O passe dele pro gol do... É do Tassiano, cruzamento? É do Tassiano, cruzamento, né? Foi um espetáculo o passe dele, né? Absurdo. A participação dele no jogo. Gostei do Moisés do lado esquerdo, do Barreal do lado direito. Então ele faz aquela linha. Ele fez o esquema inglês, cara, que é o tradicional, que é 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Na Inglaterra tradicional, para quem vai lembrar do Manchester United, campeão da Champions, era 2 linhas de 4, né? Os 4 defensores, aquele meio-campo com Giggs na esquerda, Beckham na direita, Scholes e Roy Keane, e a dupla de ataque na frente com Dwight York e Ashley Dwight York e Andy Cole, que era esse que ganhou a Champions League. Mas eram 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Ele fez 4, isso. 4-4-2 em linha, né? 4-4-2 com 2 linhas. E deu muito certo, né? Então, assim, depois dos ataques ali do Velo Clube, que o Velo Clube, gente, ele precisava ganhar o jogo, tá? Por isso que ele foi pro ataque desenfreadamente. E aí o jogo foi aberto. E o Santos tendo campo para jogar foi interessante, porque aí começa a aparecer as qualidades dos jogadores, tanto o Gabriel Bontempo, quanto do Moisés, que fez um excelente primeiro tempo, não só pelo gol, tá? O gol é detalhe, né? É um detalhe muito importante, né? Mas é um detalhe, né? O Barreal também, que, olha, o Barreal sofreu, tá? Porque o Mike ele ia para ataque, ele ficava lá no meio, junto com o Tassiano e com o Gabriel, e deixava a defesa lá desguarnecida. Aí era o Barreal que voltava várias vezes ao longo do primeiro tempo. Você vê o Barreal chegando na defesa primeiro que o Mike. Eu não entendi. Isso aí é técnico, tá? É o Vojvoda falando, vai lá para frente, vai lá ajudar a criar. No primeiro tempo tava morto, não aguentava mais. Pois é. E aí, tudo isso acontecia com o Mike se avançando para ficar o que o Igor Vinícius faz. Ele vai avançando, fechando para o meio e ajudar a criar, né? Sim. Mas enfim, o Mike, se pegar foi mal no jogo, eu colocaria o Mike. Eu acho que ele erra coisas muito bobas, cara. Passe, sabe? Tipo, eu vejo uma displicência no jeito de jogar do Mike que me incomoda. No segundo tempo ele melhorou. No primeiro foi realmente complicado. Mas mesmo assim, o Santos vai pressionando, vai criando chances, e aí numa jogada de escanteio, um belo escanteio cobrado por Gabriel Bontempo, o Tassiano dá uma resvaladinha, né? Aí que vai a estatura. Foi Barreal, não foi? Foi Barreal cruzou? Foi Barreal cruzou. É verdade, o Bontempo cruzou a da falta, né? Isso. E o Tassiano dá a casquela lá pro Gabigol. E golaço, inclusive. Bola aérea, né? Bola aérea. O Bontempo cruzou a falta que o Ilharão cabeceou para fora, que era uma chance clara também. Puta, que falta maravilhosa, cara. Ele achou um passe assim absurdo. E para quem acompanhava a base, o Bontempo faz isso aí desde a base. É nisso que eu falava, quando eu falava lá, quando tava com o Rodolfo aqui, eu falava assim, pô, o Bontempo tem um perfil parecido com o do Elano. É aquele meia que bate bem na bola, ele não é um exímio cobrador de bola parada, mas ele cruza muito bem, ele tem um bom passe, uma boa visão de jogo. É que ele tá jogando como volante, mas se ele jogasse na função dele, que é meia, pelo lado direito, ele participaria mais do ataque, tá bom? Mas enfim, o Tassiano dando uma movimentação interessante, mas aquela coisa dos outros jogos, ele briga pelos lances, mas ele se atrapalha muito na decisão da jogada, ou no passe. Ele recupera uma bola que ele vence o zagueiro, e ele demora para raciocinar que o Gabigol estava no meio, e ele perde o lance, porque quando ele vai pensar no passe, o zagueiro tá chegando, ele não consegue fazer o passe. Então, esse tipo de tomada de decisão do Tassiano é o que deixa ele atrás de outros jogadores, mas ainda assim, melhor que o Lautaro Dias, que tem a mesma característica de briga, mas não consegue conduzir a bola. Algumas vezes ele até consegue, mas ele se atrapalha tanto quanto o Tassiano. Né? E o Gabriel fazendo o que cabe a ele. A gente, o Gabriel tá jogando mal. Gente, o Gabriel é um camisa 9, né? Um finalizador. Ele teve 3 chances no jogo. Uma ele chutou para fora, 2 ele fez gol. Se ele faz isso todo jogo, pô, isso é jogar bem. Para um 9, para mim, isso é jogar bem. E outra, é injusto falar que ele não participou do jogo. Ele se movimentou bastante, ele ficava até fora da área quando tinha bola dentro da área, né? Bola alçada na área, em algumas vezes no segundo tempo, porque ele não é tão alto, então ele compensa no posicionamento.
Então, assim, o primeiro tempo do Santos foi muito bom, depois desse comecinho mais difícil. E aí vem o primeiro gol, né? Cruzamento do Barreal, Tassiano desvia, Gabigol bem colocado, aí é 9, é posicionamento para empurrar a bola para o gol. Depois o segundo gol, é assim, e aí? Ele fez 2 gols e deu uma assistência espetacular pro Maravilhoso. Moisés. Maravilhoso. O passe do Gabigol no Moisés é mais 18, gente. É pornográfico. É um absurdo o passe do Gabriel na cabeça do Moisés, cara. O Moisés pula muito bem, cabeceia com personalidade, né? Acho que a cabeçada mais bonita do jogo é a do Moisés, que ela vai no ângulo, né? E o passe do Gabriel é espetacular, cara. Uma jogada muito um cruzamento daquele de chapa é só de quem sabe, cara. Assim, muito bonito mesmo. Maravilhoso. E assim, a bola vai rasante, chega numa velocidade boa, golaço. E o terceiro gol, né? Cruzamento do Gabriel Bom Tempo, muito bem no jogo, para o Tassiano fazer. E, cara, por mais que tenham destaques positivos, eu quero falar do Gabriel Bom Tempo. Para mim, ele é um cara que deu equilíbrio para o time funcionar. Ele dá equilíbrio para o time funcionar. Melhorou. E eu falo isso, né? O Pedro deve ter assistido os pós-jogos, eu falo isso. O titular é o Gabriel Bom Tempo. É quem vai jogar ao lado dele no meio de campo. Ele é o melhor meio-campista do Santos disponível. É o Gabriel Bom Tempo. Em mobilidade, em velocidade, em visão de jogo, em qualidade de passe. Ele é o cara que mais tem essa característica. Óbvio que ele não vai jogar bem todas as partidas, mas ele é um cara muito bom mesmo. Ele tem que jogar sempre. E eu volto a repetir, eu espero que o Vojvoda tenha com ele a paciência quando ele oscilar, a mesma que ele teve com o João Schmidt, com o Zé Rafael, com o Vitor Hugo no ano passado, que oscilava mal, não sei o quê, e tava lá jogando todo o jogo. Eu quero que ele tenha essa paciência com esse tipo de jogador, porque é um jogador que pode dar muitos frutos em campo e depois numa posterior venda. Ele é muito bom, tá? Só para dizer isso. Fala do primeiro tempo aí, Pedro, depois a gente fala do segundo. Ô, Edu, é o que você falou, né? A gente inicia com uma outra energia, né, cara? O Santista, eu acho que lavou a alma, né? Tem a questão de ser o Velo Clube, mas é exatamente o que você falou. O Santos fez o que deveria fazer um jogo desse contra um time da expressão do Velo Clube. E o Santos não fazia isso há anos, né? Eu acho que o Santista ficava mais preocupado em jogos contra times de segunda, terceira, quarta divisão do que até mesmo nos clássicos, né? Por essa dificuldade de ter um time seguro o suficiente para fazer o que tem que ser feito. Ganhar e ganhar bem. Ganhar bem, né? Se impor dentro de casa, impor a diferença técnica, né? De qualidade técnica e de elenco. Né? E, cara, assim, uma sensação que o Santista há anos não sentia. Poder comemorar tantos gols assim Desde 2014 sem fazer 6 gols de diferença. E era para ser 7, tá? Porque a gente vai falar depois dessa parte. Desde 2014 sem fazer 6 gols de diferença no mesmo jogo. Não, então assim, cara, isso trouxe esse sentimento bom de novo pro torcedor santista. Mas eu acho que, acima de tudo, mudou a postura do time como um todo. E eu digo a postura do Vojvoda também, né? O Vojvoda, uma das pouquíssimas vezes em que ele teve coragem, teve culhão para ali tentar alguma coisa diferente na formação tática do time, né? Uma estratégia diferente. Ele inicia ali com um 4-4-2, que nem você falou, né? É uma escalação que surpreende, né? Eu particularmente não esperava o Arão como titular. Nem Moisés titular também, né? Moisés titular também, com o Rony no banco, né? Ele manter o Bom Tempo no time e tirar o Schmidt. Para mim, isso foi uma coisa assim simbólica, né? Porque a gente não viu isso acontecer até agora. E os 90 minutos do Bom Tempo, né? Os 90 minutos do Bom Tempo, e que partida, assim, o moleque tá voando, mudou o time nas últimas rodadas, mudou o meio de campo do time, e consequente o time, porque o meio de campo ainda, né? Mas era ainda mais um dos elos fracos do time, né? Então, assim, surpreende na formação, surpreende na postura do time. E, cara, eu quero reforçar uma coisa que eu disse num dos últimos vídeos: como vestiário faz diferença. Podem falar que não, mas a volta do Neymar para esse jogo, mesmo que tenha sido ali para entrar num segundo tempo, muda o vestiário do clube. Isso era nítido na forma dos jogadores entrarem em campo, sabe, o entrosamento, a energia dos jogadores dentro de campo. E a gente viu isso na postura, né? Coisa que a gente vinha cobrando muito desse time do Santos,
tiveram uma postura agressiva, ofensiva, sabiam que tinham que trazer o resultado, marcar o máximo de gols possíveis, né? E conseguiram, né, usar essa força, essa vontade, essa postura com um jogo equilibrado, com o Vojvoda, acho que talvez pela primeira vez, mexendo nos elos fracos ali do time, principalmente no meio de campo. Essas mudanças que foram feitas no meio de campo do Santos nessas últimas rodadas foram essenciais para essa mudança de desempenho do time, e a gente tem que voltar a falar. Mudança essa a gente tem que falar de Bom Tempo, né? Essa mudança no meio de campo foi, assim, fundamental, e é o que você falou, hoje é o titular do setor. Não tem assim, cabimento deixar o Gabriel Bom Tempo fora do contexto aí. E eu acho legal que no segundo tempo ele deixa o Bom Tempo os 90 minutos, eu achei muito bom isso aí. E quando ele vai trocar o volante, ele tira o Arão para botar o Gabriel Menino. Aí, quando ele acontece, até aí sai um gol, né? Que sai o gol do Gabriel Menino. Assim, quando sai o quinto gol, eu falo, estou me sentindo em 2010 novamente. Feeling like Será que se ilude? Será que se ilude? Não, mas é porque era essa sensação, eu não tô comparando, tá? Porque era outro dia. Aquilo lá foi mágica, aquilo lá acontece uma vez a cada 50 anos. Mas eu digo a sensação, porque, sejamos honestos, assim, o Santos entrou em campo hoje, eu até, beleza, vai ganhar, mas em nenhum momento, depois de todos esses anos de tribulação e sofrimento, em nenhum momento eu falo, não, vai arregaçar, vai tratorar o adversário, vai sofrer. E quando o Velo Clube dá aquele primeiro jogo, eu falei, puta, outro jogo chato, insuportável. Não, e aí o time vai mudando a postura, vai ficando calmo e tal, e toma conta do jogo. Quanto tempo, você que tá aí assistindo, há quanto tempo, e eu não tô contando vitórias, tá, gente? Vitórias aconteceram, tem jogos muito emblemáticos com vitórias aí que a gente pode levar, mas há quanto tempo você não se sentia tranquilo durante um jogo do Santos? Há quanto tempo? Você pode ficar, puxa aí de cabeça. Eu vou lembrar na Série B contra o Coritiba na Vila Belmiro, foi 4-0. Foi um jogo tranquilo, o Santos comandou do início ao fim. Acho que foi a última vez. Caramba, realmente, foi tranquilo, jogo tranquilo, sem sofrimento. E é isso, a gente quer ver um time, quando pega um time adversário muito fraco, tratorar. Eu não quero sofrer como foi o jogo contra a Chapecoense. Eu não quero sofrer como é o jogo contra o Atlético Paranaense. E, de novo, eu acho errado o Santos priorizar o estadual só. O Santos não pode poupar no brasileiro para priorizar o estadual, tá? Isso aqui me incomoda muito, mas enfim, fez a sua obrigação. Segundo tempo, volta o Neymar volta a campo, né? Entra jogando bem, perde algumas chances, muita gente... Ai, nossa, ele chutou na lua aquele lance, mas gente, pode olhar o lance, quando ele faz aquela jogada lá, na hora que ele finaliza, a bola bate em algum morrinho artilheiro e ele bate de canela. Ele põe o pé certo para finalizar a bola sobe e ele bate de canela, a bola sai sem direção. Mas entrou bem, cara. Entrou bem, entrou driblando, entrou com boa velocidade, boa dinâmica. Bem mais leve. Eu achei ele bem mais leve. Uma dinâmica boa. Óbvio que é um adversário difícil, mas assim, brigou por dividida. Ele não volta, ele não marca. O segundo gol do Gabriel é uma roubada de bola do Neymar. O Neymar rouba a bola, o Gabriel domina e dá um chutaço de fora da área. Então, assim, tudo isso super importante para ele readquirir ritmo, né? É o retorno. E a gente espera que ele continue bem nesse retorno. Segundo tempo do Santos é de total domínio também, com o Neymar em campo. E aí vem aquela coisa, o Neymar tá em campo, os jogadores do Santos, naturalmente, aí passou perto de mim, eu vou tocar a bola para ele. Até que eles vão começando a abrir mão um pouquinho, vão entendendo um pouquinho mais do jogo e tal. E aí o Santos detona. O gol do Gabriel Menino é um espetáculo, assim. Maravilhoso. É incrível, um gol espetacular. Bom início de passagem do Gabriel Menino, acho importante dizer isso também, né? Sim, tá bem. Tirando o jogo contra o São Paulo lá naquela partida ali contra o São Paulo no Morumbis, realmente. Ali foi lance de quem anda com BYD. Ali foi total, né? Segundo ano de carro elétrico, né? Mas enfim. Ele fez um belíssimo gol. O gol dele, assim, é aquele jeito. Quem joga a bola, que chuta daquele jeito, é o jeito mais gostoso de chutar a bola, porque você bate com fúria, com força, ela vai com direção. Puta, assim, é um gol irretocável, cara. Um gol irretocável. Ou é esse gol, ou o joelho vai pra casa do caramba, velho. É um dos dois. E assim, foi uma tratorada em diversos níveis. Vou pegar até as estatísticas, cara. O Santos finalizou 18 vezes no gol. Nem foi aquela 25, 30 finalizações, foram 18 vezes. E dessas vezes, a maioria foi com contundência. Assim, foi. Fizeram o goleiro trabalhar. O goleiro do Velo Clube, Marcelo, acho que é Marcelo, trabalhou bastante, cara. Ele sofreu para não tomar mais do que 6 gols. Teve chances... Marcelo Carné. Ele sofreu para não tomar tantos gols, né? E foi um Santos veloz, um Santos que tinha transição rápida.
E isso foi muito interessante. É. E o quinto gol é do Gabriel, e o sexto gol é o do Roleiser, que entra no lugar do Mike? Ele entra no lugar do Mike? Não, ele entra no lugar do Gabriel, na verdade. Né? Entra no lugar do Gabigol, que o Gabigol fica puto, que ele sai. Ele né? falou que era para ser ele, né? Fazer o gol. E a jogada do Rony é muito boa. O Rony entrou bem também, né? Com muita movimentação. Faz o simples, né? Faz o simples. Vamos lá, vamos ter paciência com o Rony aí, porque ainda assim eu não mudo o que eu falei. Eu acho que é um jogador que tem muitas dificuldades, mas dentro do que ele chegou, até onde agora, desde que ele chegou, ele está performando uma boa performance, tá? Uhum. Ele faz um excelente passe e o Roleiser no primeiro toque, acho que ele deu 3 toques na bola. No primeiro toque dele, ele faz o sexto gol e os Santos vence com tranquilidade. Mas após o sexto gol, teve um pênalti claríssimo em cima do Neymar, que o Klaus na cara não deu. Claríssimo, tá? E logo em seguida, o Lira faz um gol que ele deu mão e o Lira tá com o braço recolhido no peito. A bola bate aqui. Se você tá com o braço assim, cara, você não pode dar mão. Não tem cabimento. É que tava 6-0, gente, mas assim, um árbitro desse gabarito que é o Klaus, ele não pode errar esse tipo de coisa. E o VAR permitir esse tipo de erro é pior ainda. O pênalti do Neymar é bizarro. Ai, nossa, um trançapé. Meu irmão, ele dribla o cara não acha a bola. Ele vai continuar correndo. A perna do cara deixa a perna. É o quê, velho? Ai, ele cavou. Pelo amor de Deus, bicho, sabe? Não pode. Ainda foi um 6-0. O Santos foi roubado ainda dentro da Vila Belmiro. Poderia ter sido 7. Eu não vou falar que seria 8, porque o lance do gol do Lira é logo em seguida. É a continuação da jogada. Né? O que é pior ainda, né? Erraram 2 lances seguidos, né? 2 lances seguidos, 2 possíveis gols, né? O Neymar bater pênalti 95% de chance que é gol, né? Enfim, mais uma vitória muito tranquila, impositiva e de detalhe negativo, o carrinho que o jogador que foi expulso deu no Gabriel Bontempo. Ele deu um carrinho no joelho do Gabriel Bontempo, cara. No joelho, com as travas da chuteira. E o cara que deu carrinho no Neymar também. E eu acho que ele dá o carrinho no Neymar, e ele vai muito abrupto no lance, mas é para amarelo. Mas o lance que o Neymar ficou puto depois, ele não foi violento não, cara. Ele pega ali, abraça o Neymar, assim, dá uma cabeçada, mas também não foi violento. E o Neymar dá confusão, né? O Neymar vai para o embate e tal. Aí você vai na rede social, ai, nossa, o Neymar lá já tá sendo metido. Ué, meu irmão, você não sei que esse futebol vocês vê, porque só o Neymar não pode ficar bravo com nada. O Neymar tem que falar, não, nossa, ele é muito rico, ele não pode ficar puto, sabe? Não, e o torcedor reclama da falta de postura dos jogadores em campo. Aí quando tem jogador que briga, é lógico, né? Quando o jogador briga, quando o jogador fica inconformado com as coisas, aí reclama também, né? Mas, Edu, queria só, cara, complementar uma coisa que eu acho... Fica à vontade. É o retrato do Santos. Vai foder, caralho. Toda vez. É o retrato do que é o grande problema do Santos. Hoje, para mim, o grande diferencial foi o Vojvoda, de novo, ter tido culhão, coisa que ele não vinha tendo, para corrigir os pontos fracos do Santos. A entrada do Gabriel Bontempo no meio de campo e do Moisés, aberto pela esquerda, muda a forma do Santos de jogar, traz exatamente o que estava faltando. Quando você tira o Schmidt e, né, volta com o Ilharão e mantém o Gabriel Bontempo, é nítida a diferença de intensidade, de construção, né, velho? Posição, de construção dentro de campo. Os caras não ficam correndo à toa, igual o Schmidt, igual, sabe, correndo atrás do rabo ali, sabe? Esses são jogadores inteligentes, que antecipam o lance, que marcam em conjunto e que, acima de tudo, tem intensidade. E como são jogadores que têm qualidade no passe, não é aquele negócio, né, que vai dar o passe, vai errar, vai ter que voltar para marcar de novo, né? Então são jogadores que levantam a cabeça, saem com calma e ajudam muito nessa construção ofensiva do Santos. Então isso é um ponto crucial e eu acho que por isso a gente está tão otimista também com a vinda do Oliva, né? Que inclusive eu gravei um vídeo sobre o jogador aí. É o vídeo anterior, vai lá assistir. O vídeo anterior, vão lá dar uma conferida, que é um jogador que vem para somar, porque quando você olha hoje já o meio de campo do Santos com Bontempo, com Arão, com Oliva, com Gabriel Menino, né? Você começa a ter um pouco mais de perspectivas, né, para esse setor que era tão deficiente do Santos. E aí eu venho... Falta o zagueiro, né? Ainda falta o zagueiro. Falta o zagueiro, sem dúvida alguma, não dá. O ideal seria trazer pelo menos 2, né? Porque o Luan Pérez é um dos zagueiros melhores do Santos, não quer dizer que ele vem fazendo ótimas partidas, mas é um dos mais regulares. Mas para mim teria que vir 2 para serem titulares, né?
mas resolveu um problema que desde a saída do Guilherme a gente vinha tendo no ataque, a falta de intensidade no ataque, a falta de um jogador com as características do Moisés, né? Dinâmica e bem melhor no drible, né, cara? 1-1 do Melhor Moisés no é drible. outro nível, cara. Exatamente. E é jogador que é isso que faltava tanto para o Santos, jogador do 1 contra 1, que quebra a linha de marcação. Era desesperador. Às vezes você via o Santos tentando uma triangulação, começando a construir, mas não conseguia passar da linha defensiva porque não tinha o 1 contra 1. Eles ficavam completamente limitados. E é possível ver também que sim, o time do Vojvoda tem uma filosofia de trabalho, é treinado, mas se não tiver intensidade para o formato do Vojvoda de jogar, não funciona. Hoje, com os jogadores certos e com as correções em campo, deu para ver, sim, o treinamento, né? Ou como diria o Scarbi lá, o dedo do Vojvoda, né? Lá ele. Eu senti o dedo do Vojvoda bem fundo em mim. Agora você não coloca o som aí, né? Do gay. Meu irmão, você acha que eu tenho problema com isso, rapaz? Eu sou super gay. Não tem problema, não. Ó, eu tô vendo aqui do lado, tá passando os melhores momentos. Além dos 6 gols, o Santos teve pelo menos 6 chances claras. Além dos 6 gols. Chances claras. É o chute do Neymar que vai muito alto. E eu tava falando aqui, eu não quero deixar passar batido. O Miguel, ele está à frente na briga pela posição, né? O Miguel entrou junto com o Neymar, né? No lugar do Tassiano e do Barreal. E entrou muito bem também, tá? O Miguel é outro jogador que tem 1 contra 1 positivo. Ajuda muito, joga muito. Né? O gol contra o Atlético Paranaense, a jogada do Miguel, ele faz várias boas jogadas, ele entrou bem também, ele deu um gol pro Neymar, que o goleiro, que o Neymar dribla e acaba batendo para fora, que é a primeira chance do Neymar, né? Chuta de esquerda. Então, assim, o Miguel também entrou muito bem. E o bom do Miguel, ele joga centralizado e agora ele tá sendo utilizado. Ele tá fazendo as 3 funções de criação pelo lado direito, pela meia esquerda e pelo centro também. Então, assim, é muito interessante. E aí não vem um animal, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tô desde 2024, o Miguel tem que jogar, gente. O Miguel precisa ser utilizado, gente. O Miguel precisa ser testado, pra gente ter uma resposta sobre ele, né? E o Santos demorou 1 ano para mexer no Miguel. E aí o Miguel tá jogando agora. E tá sendo um jogador de qualidade. Eu até achei que o Miguel voltaria e o Santos ficaria com ele até o meio do ano, e acho que vai acontecer isso, e venderia ele após a possível participação da Bolívia na Copa do Mundo, porque vai virar um ativo interessante e é um dinheiro interessante. Mas, ó, Miguel, positivamente surpreso, né? Dentro do que eu esperava, nada de fenomenal, mas um jogador muito útil, e é isso que precisa. O Miguel é útil pra caramba, ele tem utilidade, e é isso que para isso que serve a base, gente. Né? Aí teve a chance do Gabigol, que ele perde numa grande jogada do Neymar com o Moisés, que o Moisés entrega a bola pro Gabigol e o zagueiro consegue antecipar. Então, além das chances criadas, né, tem as chances claras que não viram finalização, porque essas são tiradas. Então, assim, foi um jogo que o Santos dominou do início ao fim. Não vou falar, demorou do primeiro ao último minuto, porque teve uns 5 minutos ali de Velo Clube no começo. Não podia faltar. Do minuto 5 ao minuto 90, o Santos dominou. É isso, né? E foi um jogo de imposição física e técnica de um time que conseguiu finalmente botar a sua qualidade técnica acima do seu adversário, como em vários outros momentos o Santos não conseguiu fazer. Tá? Então, isso é positivo. E o desempenho do time é mão do treinador. É dele mexendo nas peças, é dele bancando taticamente o time. E eu gostei desse 4-4-2, tá? Gostei, em 2 linhas de 4, nada de novo sob o sol, é movimentação, mas assim, é interessante. E eu falei, meu irmão tava mandando mensagem para mim, eu falei, ó, ele falou, pô, tá o Tassiano e o Gabigol de dupla de ataque. Eu falei, porque o Neymar vai entrar no lugar do Tassiano no segundo tempo, cara. É isso, ele montou o time já pensando para a entrada do Neymar. E foi isso que aconteceu. O Tassiano, na teoria, nem precisava ter saído, porque ele tava jogando bem, né? Mas ele botou o Neymar, que ele precisava voltar, e o Tassiano vai ser um jogador de profundidade de grupo, justamente para isso, né? E o Neymar entrou justamente como um segundo atacante e funcionou. É isso que a gente vai ver. Não o Neymar de meio, o Neymar de segundo atacante, que, ó, pode voltar no ano passado, que o Pedro já estava aqui, eu fiz um vídeo do Neymar de segundo atacante. É onde eu vejo o Neymar, né? E eu acho que é aí, né? 2 meias ali, e pode ser um cara que é atacante fazendo a meia pelo lado esquerdo ou direito, não tem problema. Só que ele tem que saber recompor. E o Moisés sabe. O Moisés sabe recompor. Muito bem, inclusive. Eu acho que, inclusive, a gente pode ter um modelo parecido do que foi no Flamengo do Jorge Jesus, né? Ali o Gabigol, que jogou muitas vezes em dupla ali com o Bruno Henrique, né? Eu acho que pode ser muito
essa dupla agora, o Neymar, né, como segundo atacante, o Gabigol ali. Cara, deu para ver isso hoje, inclusive no golaço do Gabigol de fora da área, né, que o Neymar pressiona, consegue dar um tapinha na bola, abre Jogada de dupla de ataque, bicho. chutar. Então, assim, cara, eu acho que muitas coisas boas, mais uma coisa boa pra gente tirar, a gente que né, critica, mas também tem que reconhecer que o Vojvoda foi bem no jogo inteiro, inclusive nas substituições. Eu só teria colocado o Robinho Júnior para ele aproveitar esse tipo de jogo, entendeu? Isso é verdade. Em vez do Rony, eu teria colocado. Tudo bem que o Rony participou do gol, tá? Esse jogo, pô, tava 4-0. Foi o Robinho Júnior. Agora é o jogo de botar ele, entendeu? Mas aí também tem a questão do saldo de gols, né? Não sei se tudo bem. Pensando um pouco mais. Só eu que eu faria isso. E outro Robinho Júnior podia entrar e fazer gol também. Perfeito, Porque agora eu acho que a gente poderia ter visto, né? Seria legal a gente ter visto. Você vê rede social, os caras chamando de bagre. É bagre já. Isso é bagre, não presta pra nada. Já é um monte de imbecil, né? Pode não ser bom? Pode, gente, mas ele já mostrou talento. Ele só não tá preparado para estar no primeiro time. Ele foi colocado lá. Deram a camisa 7 pro moleque. Agora ele já tá, ele tem que ser utilizado. E ele tem que ser apurado. E é esse tipo de jogo que molda jogador. Você tem que botar esse tipo de jogo. É isso aí. Para de queimar jogador jovem do Santos, cara. Para, por favor. É a base. Não sei o quê. Lambibola. Eu prefiro 1000 vezes ser lambibola da base do que ser imbecil, né? Porque se o Santos não fosse tão irresponsável, se a gestão não fosse tão nefasta, o Santos teria hoje Jair na zaga, não precisa sair comprando zagueiro, teria Luca Meirelles de novo, não precisa comprando atacante, e teria o Souza de lateral esquerdo sem precisar. Ai, nossa, precisa de lateral esquerdo titular agora. Não pode, você não pode sair abrindo mão de ativo assim. E sejamos ainda mais justos, se cada um deles tivessem 5 anos de contrato, recebendo 500 pau por mês cada um, o Santos ainda estaria gastando muito menos do que ele gasta com esses caras que eles trouxeram. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Então, por favor, antes de sair queimando todo mundo da base, com esses caras que estreou no profissional, fez 3 gols, é bagre. Antes de sair queimando, bota um pouquinho de mão na consciência, porque quando os caras vão lá e rende num time fora, vai lá na rede social do cara e fala, volta, monstro. Sabe onde estão pedindo para voltar? Na rede social do Patati, que encheram o saco para vender. E eu nem acho o Patati tudo isso, tá? Mas o Patati foi para Israel, foi bem para caramba e já tá na Holanda, tá no AZ Alkmaar da Holanda. Na Holanda também. E tá bem na Holanda. Então, assim, a tendência é que ele suba mais um degrau depois. Aí você vai na rede social do cara, volta, monstro. Vem jogar aqui em casa. Aí quando o cara volta pro Brasil e não quer vir pro Santos, nossa, ingrato é vocês. Porra, bicho. O próprio Miguelito tentaram queimar também, né? Se não fosse por ele se ele não tivesse ido bem no América e protagonista na seleção, né? Aí começaram a pedir. Inclusive que o Vojvoda que bancou a volta dele também, né? Porque a diretoria já estava pensando em vender, ele pediu para que fosse mantido, né? Fazer testes, mas é um exemplo. A torcida já estava querendo queimar o Miguelito e vem sendo um jogador muito importante nessa trajetória inicial para o Santos aí, né, cara? Então... E tirando o Brazão nesse começo do ano, o Bom Tempo e o Miguel são os 2 melhores jogadores do time. Perfeito, é isso então, aí. Então, por favor, o Lira tá oscilando? Tá oscilando. Calma, porque o Souza também oscilou até virar titular absoluto. Então, calma, deixa ele se estabelecer. Não sei quem manda, é bagre, não consegue correr em linha reta, é bagre. Para de ser insuportável. Você acha até que o cara é bagre? Dá uma segurada, não sai vociferando, chamando de bagre na rede social do cara, manda DM pro cara chamando de bagre. Deixa o tempo passar. Dê tempo ao tempo, para que o cara daqui 6 meses, depois que ele subiu e que ele tá sendo utilizado, você fala, caramba, realmente, ele vai ser mais fraco, ele vai ser melhor. Mas olha o Miguel, foram 3 anos. Aliás, o Miguel foi usado pela primeira vez no time de cima em 2022, se eu não me engano. E aí vai pra base, volta, sobe, não sei o quê. Até agora, a gente tá em 2026, então calma. Ano passado foi o ano que ele jogou realmente como profissional, que ele ficou sendo utilizado pelo América lá na Série B, e ele fez um ano inteiro como profissional. Foi a primeira vez. Então ele tem ainda um cara de 21 anos de idade. Então para de queimar ativo do clube, para de ficar vociferando, porque os imbecis que comandam o clube hoje ficam vendo vocês falando que é bagre e eles vendem desesperado para comprar um bagre pior ainda, mais caro e mais velho. Então, por favor, calma, tá bom? E só para não deixar passar, baita protesto finalmente das torcidas organizadas do Santos, né? Inclusive, corroborando com a fala que eu acabei de falar, né? De Jair ser rifado, do Souza ser rifado, do JP Sherman ser rifado. Sim, o JP Sherman deveria estar jogando hoje em vez do Mike. É isso aí. Era muito melhor ter um JP Sherman hoje, que custa, sei lá, 100 mil por mês, do que o Mike, que custa 900 por mês. Entende? Esse é o meu ponto.
É muito melhor você ter esse cara que ele vai te dar futuro financeiro e muito provavelmente técnico também. Ganha-ganha. O Santos tem que parar de inverter o caminho natural. Você forma, utiliza, vende e ganha dinheiro. O Santos forma, usa 2 jogos, vem desesperado e traz um bagre mais velho. É isso que o Santos faz. Tem que parar disso. O Santos não tem dinheiro, é um clube endividado pra cacete, por causa disso ser seguido à risca ano após ano. O Santos parou de fazer isso entre 2010 e 2013. Depois que o Luiz Álvaro morre, começa a fazer de novo. Aí vem Leandro Damião, não precisava ter sido contratado, e o circo continua. E não é ser contra contratações. Eu sou a favor que elas aconteçam, mas que elas aconteçam de maneira ordenada, sem desespero, que é isso que o Santos faz agora. E o Alexandre Matos e o Marcelo Teixeira estão desesperados, precisam dar uma resposta. Então o Oliva, tomara que dê certo, eu acho que é um bom jogador, acho que vai dar no time, mas ele é uma contratação desesperada, isso não pode acontecer. Esse é o tipo de coisa que a gente está falando. O Kaká vindo para o Santos, vindo do Corinthians, é uma contratação desesperada. Isso é um absurdo, cara. O de Cesare, por mais que ele possa vir e dar certo, ele é uma contratação desesperada de um time sem dinheiro, extremamente endividado, que está comprometendo 5 milhões de dólares para contratar um jogador. Dinheiro que o Santos não tem. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, tá? É uma vitória super importante, legal pra caramba. O Santos vai enfrentar o Novo Horizontino, porque o Santos acabou o campeonato em 8º, tá? Caramba, em 8º. Parece muita coisa, mas o Novo Horizontino acabou em primeiro com 16 pontos, o Santos em 8º com 12, tá? A diferença é muito pouca entre os times, tá? O Santos estava enfrentando o Palmeiras até o Capivariano conseguir fazer 1-0 com 1 a menos diante do Botafogo de Ribeirão Preto. A vitória do Capivariano botou o Capivariano como adversário do Palmeiras e jogou o Santos para enfrentar o Novo Horizontino fora de casa. Então, calma, tá? Calma e cobre de quem tem que ser cobrado. Então, promessa de campanha do Marcelo Teixeira, tá? E aí eu posso falar com propriedade porque eu cobri, né? Encheram meu saco, mas eu cobri. Eu estava no tal café da manhã, que todo mundo enche meu saco. Mas lá ele falou, a minha prioridade é a formação de jogadores, minha prioridade é dar força para a base. E ele não fez isso. Ele está no último ano da gestão dele e ele não fez isso, tá? Então, já estou avisando agora. Quem for concorrer contra o Marcelo Teixeira terá minha total atenção e a melhor campanha, se achar por justo, eu vou dar força. Vou dar força, tá? Já tem gente fazendo, o Ivan Ludovic, por exemplo, está fazendo já material, não está em campanha porque não abriu ainda, mas já é um pré-candidato à presidência do Santos e for bater de frente com o Marcelo Teixeira, eu quero que ele saia, tá? Então se o projeto for bom, vou apoiar. Se não for bom, eu vou ficar em silêncio e deixar o rito correr normal e o torcedor escolher. Mas eu acho que pela minha posição aqui, eu vou falar por mim, não vou falar pelo Pedro, mas pela minha posição, eu acho que eu tenho um peso, querendo ou não, de voz e de influência em algum nível. Se eu puder contribuir de alguma maneira e achar que é benéfico para o clube, eu vou fazer. Posso até errar depois, mas eu não vou fazer de mau grado. Até porque eu não tenho dinheiro nenhum envolvido nisso, então antes, né? É isso. Algum ensejo, Pedro, antes da nossa encerrar o vídeo? Não, perfeito, Edu. Eu acho que sobre o jogo não tem mais muito o que falar. É encerrar reforçando tudo isso que você disse, né? Eu realmente acho que o Santos vai começar uma fase melhor. Eu acho que as coisas vão dar uma apaziguada com essas contratações que aparentemente estão dando certo, que aparentemente vão colaborar, com algumas contratações que aparentemente estão chegando, com os meninos da base, né, que estão ganhando chance. Eu acho que tudo isso vai melhorar, o vestiário do Santos com o Neymar agora, e até por isso a gente não pode se deixar esquecer, né, porque muitas vezes a memória, não só do torcedor santista, mas de torcedor de futebol como um todo, que é apaixonado, às vezes é curta, né? É o campo, tem jeito. Exatamente, então a gente só não se deixar esquecer da gestão tenebrosa, né, horrorosa e nojenta, que o Santos vem passando há anos, né? Isso não é uma gestão em específico, isso é um formato que já existe dentro do Santos há muitos anos, né? E que coloca o torcedor nessa situação de sempre se contentar com um pouco, né? E viver sofrendo e tendo que aceitar uma situação que, cara, eu acho que não tem outra palavra para pronunciar do que humilhante, né? Foi humilhante o que o santista passou nos últimos anos, e eu não acho que talvez isso que o Santos possa vir a engrenar, né, daqui em diante, com alguns jogadores que tem, com o Vojvoda.
pode fazer a gente esquecer que essa Belmirolândia não dá mais, que essa gestão do Marcelo Teixeira é inaceitável que seja reeleita, e é o que você falou, é aparecer alguém novo, com um projeto decente, que faça sentido, né, e que qualquer pessoa que seja séria, a gente é a favor para tirar o Marcelo Teixeira, né, e para criar outras possibilidades para o Santos, inclusive rever estatuto, falar de SAF. O que a gente precisa é de modernidade. Monetizar fora do Brasil, que é o clube brasileiro mais famoso do mundo, não pode... Isso é inaceitável, isso não faz sentido, sabe? Ter o Neymar em atividade, se preparando para jogar a última Copa do Mundo da vida dele, os caras não conseguem utilizar isso a favor do Santos. É muita incompetência, é muita mentalidade antiga, e o pior é que eles são muito orgulhosos, eles não aceitam isso. Eles querem se manter num bairro pequeno, num estádio pequeno, com uma pressão pequena, né? E é isso que a gente não pode deixar acontecer, é trazer um projeto de modernidade para esse clube. Os clubes que acordaram, se profissionalizaram e atualizaram, a gente não precisa falar, né? Eles estão aí mostrando para a gente, tanto no Brasil, com o Flamengo, Palmeiras, até mesmo o Corinthians, né? A gente não pode deixar de falar também a fase que eles estão passando. E lá fora, tantos outros clubes que se profissionalizaram e estão colhendo positivamente o que plantaram, né? Então é isso, cara, é tirar essa diretoria e torcer por um ano melhor, né? Exato. Enfim, quero pedir seu like, que é muito importante, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. O próximo vídeo é o do de César, né? É, isso. Próximo vídeo de Marco de César. Vai vir, não vai vir? E a gente vai provavelmente ter que fazer do Kaká também, né? Vamos ver, meu. Mas enfim, né? E de tudo isso, só para complementar. Vou fazer campanha contra o Marcelo Teixeira, se o planejamento de algum candidato for bom o suficiente no meu ponto de vista, vou. Mas, de tudo isso, tomara que o Santos ganhe todos os títulos que ele disputar na temporada, tá? Mesmo sabendo que isso tem um peso no final do ano. Mas eu nunca vou torcer contra o Santos por causa de não gostar de presidente ou de diretor, tá? Jamais. É aquele negócio, né, Edu? Você tá dentro do avião e você odeia o piloto e torcer para que o avião caia, né? Vai todo mundo junto. Então, é lógico que a gente vai torcer para que seja um ótimo ano para o Santos, mas, dito isso, fora Marcelo Teixeira e toda essa corja aí. Pois é. Bom, é isso, gente. Um abraço para todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um queijo para todos. Até a próxima. Valeu, Peixão. Até a próxima. Valeu.